Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Gustavo Lima com a videoaula sobre sistemas mecatrônicos. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de aprender as definições sobre os sistemas mecânicos, conhecer as diferenças entre sistemas mecânicos passivos e ativos, aprender sobre elementos de um sistema mecatrônico. Nosso ponto de partida é o diagrama de um sistema mecatrônico, apresentado na aula 1 de Introdução à Mecatrônica. Hoje daremos destaque ao componente ou sistema mecânico. Sistemas mecânicos são sistemas que visam suprir as necessidades humanas de conforto, bem-estar e segurança, e que envolvem grandezas mecânicas como forma, posição, velocidade, pressão, temperatura, etc. Exemplos: furadeira, condicionador de ar, aquecedor, refrigerador, resfriador, automóvel, etc. Os tipos de sistemas mecânicos passivos, SMP, e os sistemas mecânicos ativos, SMA. A função executada por um sistema mecânico passivo fica definida assim que se definem sua forma e material, assim que é projetado. Essa é a primeira característica relevante desses sistemas. A adaptação de sistema mecânico passivo a uma nova necessidade depende integralmente da intervenção humana. Segunda característica de um sistema mecânico passivo. Se um sistema mecânico passivo tiver que passar a executar uma nova função, ele deve ser reprojetado e construído de novo. Adaptar-se a uma nova função é complexo e trabalhoso. O projeto é realizado de modo que um mesmo sistema incorpore vários subsistemas, cada um destinado a atender a um tipo de necessidade. Exemplo: se tivermos uma furadeira, toda vez que tivermos a necessidade de um novo ajuste na velocidade de rotação da broca, será preciso alterar a relação de transmissão entre o motor e o eixo, através de um conjunto de engrenagens, ajustado pelo homem por meio de uma alavanca. Essa adaptação de função depende integralmente da ação humana, segundo a característica mencionada anteriormente. No sistema de nível, a intervenção humana, o operador, de olho fixo no medidor, é necessária para fechar a válvula antes que o nível d'água ultrapasse a altura desejada. Então, o funcionamento de um sistema mecânico passivo pode ser compreendido pela figura apresentada, onde as setas apontando para o retângulo são as entradas e a seta saindo do retângulo é a saída. Assim, para se ter uma função executada, velocidade de rotação ou nível desejado, é preciso ter uma função desejada, furar a parede ou mudar o nível. Precisa ter energia para o sistema funcionar, eletricidade, e a intervenção humana, movimentando a alavanca ou fechando a válvula. Sistema mecânico ativo. Inclusão do conceito de controle automático na etapa da concepção do sistema mecânico. Controle automático é feito pelo elemento de ajuste que realiza as devidas correções de parâmetros internos do sistema para obter a saída desejada. Ajustam-se sem a intervenção humana. Possuem respostas mais rápidas e de maior precisão. Diferentemente do que ocorre com os sistemas mecânicos passivos, na entrada dos sistemas mecânicos ativos, as funções desejadas não são explicitamente indicadas, pois não são fixas e podem variar. De acordo com as alterações em tais funções, o elemento de ajuste incorporado ao sistema mecânico realiza os devidos ajustes e, sem intervenção humana, obtém as funções desejadas na saída. Exemplo: para o sistema de nível se tornar ativo e não depender da intervenção humana, precisa ter como elemento de ajuste o conjunto formado pelo sensor e atuador. O sensor é a boia acoplada a uma alavanca,
que serve para detectar o nível desejado ou altura do líquido. Quando o nível é alcançado, a torneira fecha a passagem de líquido antes que ultrapasse o nível desejado. Sistemas mecatrônicos são sistemas mecânicos ativos com a realimentação elétrica e utilização de sensores, atuadores e controladores. Em relação aos sistemas mecânicos passivos e ativos, um sistema mecatrônico tem maior precisão de controle, maior rapidez de resposta, capacidade de realizar algoritmos de controle de elevada complexidade, custo anual em queda dos componentes, capacidade dos elementos aumenta a cada ano. Com o surgimento de componentes eletrônicos, como os transistores, diodos, etc., dos circuitos integrados e das memórias de computador, foi possível o surgimento dos sensores, que convertem um sinal mecânico em sinal elétrico. Pode-se afirmar que os sensores eletrônicos são bem mais precisos e rápidos que os equivalentes mecânicos, e o surgimento dos atuadores, que convertem um sinal elétrico em um sinal mecânico. Destaque para os atuadores com o comando elétrico, baseados em eletromagnetismo, como motores e relés. Esta é a estrutura genérica para os sistemas mecatrônicos. Trata-se de um diagrama de blocos. A função de cada componente do sistema é representada pelo bloco, e as setas mostram as relações de entrada e saída entre os blocos. Para entender o diagrama em tela, começamos da saída. A função executada é medida pelo sensor. A informação produzida sai do sensor e é comparada com a função desejada na entrada. O resultado é utilizado pelo compensador para ligar ou não o atuador. Este modifica o sistema mecânico para obter a função executada na saída. Exemplo: para o sistema de nível apresentado, temos na saída a passagem de líquido para o processo. O sensor de nível faz uma medição e manda o sinal de nível para o controlador de nível. Ele compara com o valor de entrada do sistema e manda o sinal de controle para o atuador. A válvula de controle abre ou fecha a passagem de líquido para o reservatório de água. Assim, para o sistema de nível ser representado por diagrama de blocos, temos a figura em tela. A saída é o nível real. O sensor é o flutuador que manda sinal para o controlador. Ele compara com o nível desejado e manda um comando para a válvula pneumática abrir ou fechar a passagem de líquido, assim regulando a altura de água dentro do tanque. Sistemas mecatrônicos. Com a realimentação utilizando sensores eletrônicos, dispositivos para tratamento de sinal e atuadores eletromecânicos, passa-se a ter uma realimentação altamente eficiente em termos de, sem citar as vantagens do uso do computador, precisão de controle, rapidez na resposta, capacidade de realizar algoritmos de controle de elevada complexidade. Diferentemente do projeto de um sistema mecânico convencional, no qual se gera somente a especificação quanto ao material e à geometria, aqui se gera especificação adicional, referente aos sensores, aos atuadores e à estratégia de controle. Como se vê, aumenta-se a complexidade também na hora de escolher os componentes mais adequados para cada sistema. Nesta videoaula, você aprendeu as definições sobre sistemas mecânicos, conheceu as diferenças entre sistemas mecânicos passivos e ativos, aprendeu sobre elementos de um sistema mecatrônico. E para terminar esta apresentação, vou deixar meus contatos na tela. Qualquer dúvida, assista novamente a videoaula, publique no mural do Google Sala de Aula e consulte o material de apoio. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.